Tá começando mais um vídeo aqui no canal, a Louca da Lu. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês aí sobre a minha experiência do dia que eu fiz o treinamento SOS de Primeiros Socorros, gente, que foi uma maravilha. Então estou com a minha plaquete aqui que eu ganhei lá no meu treinamento com o meu nomezito, gente, e também ganhei o certificado, só que o certificado ainda não ficou pronto, a gente vai ter aí mais ou menos daqui uns 10 dias, a gente vai conseguir esse certificado de treinamento. E eu vou contar um pouquinho pra vocês de como é que foi. Então bora lá conferir? Bom, galera, eu vou contar pra vocês aí como que foi a minha experiência fazendo esse treinamento, né? Foi um treinamento que eu fiquei fazendo o dia inteiro de Deus, né? Que foi de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Mas nesse tempo a gente acha que, eu não vou aprender nada. Gente, aprende. Aprende porque nesse tempo e nesse período aí que eu fiquei lá pra poder fazer esse treinamento, eu aprendi tanta coisa. Às vezes é coisa que eu sabia, só que eu não sabia executar. Por exemplo, a gente vê em filmes aí, quando a pessoa se acidenta, quando a pessoa engasa, acontece alguma coisa assim, a gente vê os procedimentos no filme, mas não é a mesma coisa na prática. A prática é totalmente diferente. E assim, pra você que não sabe, que tá chegando no canal agora, né, eu trabalho numa creche e assim, a minha faixa etária, gente, de crianças que eu trabalho é de meses. Às vezes 4 meses, 5 meses. Então assim, às vezes a gente se encontra numa situação que a gente não sabe o que faz. Por exemplo, a gente vai dar uma comidinha, não só na escola, né, gente? Isso é pra vida. Por exemplo, você tá em casa lá com seu filho e você vai dar uma comidinha pra ele engasga. Então a gente às vezes, né, acha que é só virar o menino e, né, até e pronto. Não é assim, gente. Por isso que eu tô falando com vocês. É coisas que a gente sabe, às vezes, o que tem que fazer, mas não sabe executar, sabe? Então a gente aprendeu tudo isso lá, principalmente no âmbito de trabalho que eu fico, que é a creche. Então, vou até colocar um videozinho aqui na tela e vou conversando com vocês. Bom, gente, como vocês podem ver aí, eu estou fazendo, gente, tentando, né, fazer um ressuscitamento num boneco, né? Mas isso aí, gente, é prática. Lógico que não vai sentar, deitar um ser humano lá para poder ficar fazendo massagem cardíaca. Então, a gente teve essa experiência de aprender a fazer a massagem cardíaca, como é que faz, como é que é a posição dos dedos, que vocês podem ver aqui, não é só colocar e fazer assim, gente, não. Tem toda uma técnica que eu não sabia. É posição que você tem que ficar com as costas, é posição do joelho que você tem que ficar, é posição das mãos. Então, assim, gente, não é simples. Eu achava que era só colocar a mão lá e ficar fazendo assim, mas não é. Como ela falou, se você pegar no lugar errado, sabe? Não é você chegar aqui e ficar fazendo isso. Não, você tem que, o jeito certo de colocar a mão, colocar no lugar certo, porque você não vai fazer massagem cardíaca no estômago da pessoa e nem aqui, né, gente? Tem o jeito certinho, o lugar certinho pra você fazer. E é uma coisa que eu não sabia. Eu vou até conversar com vocês. Vocês sabiam, gente, que a massagem cardíaca não é a mesma que se faz num adulto, numa criança e num bebê? Eu não sabia disso, gente. Aprendi tudo isso lá no curso, como vocês podem ver aí. Eu não gravei pra vocês a massagem cardíaca que eu fiz como simulando um bebê, eu fiz só como se fosse um adulto e uma criança, como vocês podem ver. Que a gente aprendeu toda essa técnica aí de fazer o ressuscitamento quando a pessoa aí tem uma parada cardíaca, o que tem que fazer, o procedimento, o que tem que fazer. E assim, gente, foi muito gostoso. Eu vou tentar explicar o básico do básico, que eu vou dar uma aula, gente, porque eu não sou, né, professora de primeiros socorros. Mas o que eu aprendi, gente, aprendi tanta coisa, aprendi como desengasgar um adulto, como desengasgar uma criança, desengasgar um bebê, né, que a gente acha que é simples, mas não é. Não é simplesmente você virar o bebê e dar tapinha nas costas, não é assim. E é coisa que eu achava, tanto é que quando acontecia isso comigo, eu virava o bebê e dava uns tapinhas nas costas e achava que era tudo beleza, mas não é assim, gente, não é desse jeito, não é simplesmente você bater nas costas ou lugar certo. Gente, vocês não têm noção de umas coisas simples, só que a gente não sabe. E assim, quando eu fiz esse treinamento, gente, eu percebi que eu não sei nada. Eu não sei desengasgar uma criança do jeito certo. Desengasgar a gente sabe, né? Só que o jeito certo a gente não sabe. E ela explicou tanta coisa, ela tirou dúvidas, tanto para pessoas também que sofrem de ansiedade como eu, gente. Ela explicou o que se deve fazer quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade. Explicou quando uma pessoa tá tendo uma crise epilética, um AVC. Gente, é tanta coisa que ela explicou, tanta coisa que ela falou. Não foi só a massagem cardíaca, aí como eu tô falando com vocês, que a gente fez lá, que eu fiz, que eu adorei, gente. Eu me senti uma bombeira, um SAMU, uma técnica do SAMU lá, né, que vai lá na sua casa. Eu me senti como se fosse isso. E ela explicou, gente, que o que é o primeiro socorro?
O primeiro socorro não é que você vai, gente, salvar, até pode acontecer de você salvar uma vida fazendo primeiro socorro. Mas não quer dizer que você vai dar uma de médica, não, medicar, ou então você vai dar uma de louca e achar que sabe tudo. Não. O próprio nome diz, primeiro socorro. É o que você vai fazer antes aí do socorro vir. As primeiras coisas que você tem que fazer para poder ajudar antes do socorro chegar. Porque a gente sabe que quando a gente passa um mal, a gente, né, se encontra numa situação assim mais crítica, a gente sabe que não é só ligar pro bombeiro que ele vai chegar e vai resolver. Não, vai ter um tempo de espera, que você vai demorar para chegar. Às vezes é um lugar de difícil acesso, às vezes é um lugar até mesmo que o motorista do SAMU não conhece, então vai levar um tempo até ele chegar. Então você vai fazer os primeiros socorros. Primeiros socorros é o que você vai fazer antes do socorro chegar. É coisa simples, gente, que você pode fazer. Por exemplo, a pessoa tá tendo uma parada cardíaca lá. Antes do bombeiro chegar, você vai ter que aprender a fazer uma técnica de fazer massagem aí para poder ressuscitar a pessoa. Então é coisa que você vai fazer antes de chegar. O socorro. Se uma pessoa engasga, você vai ter que saber a técnica certa de desengasgar uma pessoa aí antes do bombeiro chegar, ou tentar ajudar antes do bombeiro chegar. E uma coisa que eu não sabia também, gente, era em questão da massagem cardíaca. Como eu tô falando com vocês, foi uma das coisas que a gente mais aprendeu e fez. Que a gente fez em prática, né? Porque não tinha como fazer muita coisa. A gente aprendeu a fazer massagem cardíaca num adulto, numa criança e num bebê. Vou explicar pra vocês, gente, que eu achei isso aqui o máximo. Vocês sabiam, gente, que pra poder fazer massagem cardíaca, você tem que fazer 200 vezes fazendo massagem cardíaca? Mesmo assim, você vai fazer 200 ali e não vai parar e esperar a pessoa se ressuscitar, não. Você vai fazer 200 ou você vai fazer até você cansar e outra pessoa tem que estar do lado pra te ajudar, porque é cansativo, gente. Eu achei que era uma coisa fácil, mas quando eu fiz não é. É cansativo. Dói aqui o punho, dói as costas na posição que você vai ficar. Você fica sem fôlego, isso porque eu fiz em um boneco. Imagina uma pessoa morrendo, você tem que fazer uma massagem cardíaca para poder ressuscitar a pessoa. Então, assim, o básico que você tem que saber é a posição das mãos, aonde você vai fazer a massagem cardíaca e a posição das costas, porque você não vai ficar, gente, como diz a mulher lá, né, que deu... Você não vai ficar fazendo assim como se estivesse desentupindo pia e nem vai fazer assim como se estivesse amassando massa de bolo. Você tem que fazer de um jeito certo, um movimento certo, no tempo certo. Você não vai fazer, por exemplo, rápido assim pra poder ajudar e depois quando cansar você vai fazer devagar. Não, você tem que ir no ritmo certo, coisa que eu não sabia. Tá vendo aí que legal? Coisas, né, simples, mas a gente não sabia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu tô na rua lá, fulano passa mal e cai lá com uma parada cardíaca. Eu já vou saber o que eu tenho que fazer, né? Já vou saber a posição das mãos, a posição onde que eu tenho que pegar, vou saber tudo certinho e o jeito que eu tenho que fazer. Só que aí, gente, eu vou ver que eu não vou dar conta. Eu vou chamar alguém, fulano que tá passando, ô fulano, Beltrano tá tendo uma parada cardíaca. Você tem que me ajudar pra poder fazer a massagem cardíaca pra poder ajudar até os bombeiros chegar. Até porque, gente, não sei se vocês sabem, mas negar ajuda é crime. Por exemplo, tá uma pessoa morrendo, tá passando outra na rua, eu peço ajuda, a pessoa me nega a ajudar, a pessoa tá negando ajuda. Então isso é crime, tá? Então, se você não sabia, eu fico sabendo. Negar ajuda pra uma pessoa que tá morrendo, que tá, né, uma situação mais crítica, é crime, tá? Você pode ser preso por negar ajuda. Então, por exemplo, fulano tá passando lá, eu tô fazendo a massagem cardíaca e vou ensinar mais ou menos as técnicas. Não, você tem que pegar assim, você tem que pegar aqui e fazer desse jeito. Então, eu vou fazer lá a massagem cardíaca. Tô fazendo. Cansei? Eu não posso lá, gente, ficar esperando fulano, não. Eu já tenho que falar, ó, vou cansar, já pega aqui. Eu parei, a pessoa já tem que vir continuar. E assim, sucessivamente. Ela cansou, eu continuo. Eu cansei, ela continua, até os bombeiros chegarem. E aí, vai aquela coisa até os bombeiros chegarem, ou eu conseguir ressuscitar a pessoa, coisa que eu também não sabia. E também tem 3 maneiras de fazer isso, gente. 3 maneiras, na verdade, a gente faz, né? O ressuscitamento em adultos é com as 2 mãos, uma entrelaçada na outra, pegando aqui e fazendo os movimentos. Com uma criança, não vai ser 2 mãos. Por quê? Como a professora lá estava explicando. O coração de uma criança, o tórax, né, a formação de uma criança é diferente de um adulto. Um adulto tem uma formação maior de músculo, de tudo, né, do tórax é maior. Então aguenta mais o impacto, que você não vai fazer devagar, gente. É forte mesmo, para poder ressuscitar a pessoa. E uma criança não aguenta esse impacto. Então, uma criança não vai ser 2 mãos, vai ser uma mão. Vai pegar a mão e vai fazer 200 vezes, do mesmo jeito. E um bebê, gente, um bebê é um bebezico, gente, é o tamanho de um bebê. Então, o bebê é a formação do peito, do tórax, é menor do que uma criança.
Então você não vai fazer com a mão, você vai fazer com 2 dedos, gente. Colocar os 2 dedinhos aqui e fazer a massagem no bebê. Então assim, gente, era coisa que eu não sabia. Pra mim era tudo do mesmo jeito e fazendo. Então assim, gente, é muito legal mesmo. Eu tô até explicando aqui, gente, porque isso foi uma das coisas mais legais que eu fiz lá e teve a prática que eu mais gostei. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, gente, porque eu não tô dando aula aqui de primeiro socorro, como eu falei com você. Eu não sou nenhuma expert, não sou nenhuma professora, eu só tô explicando aqui o que eu aprendi. E foram uma das coisas que eu aprendi foi fazer a massagem aí pra pessoa que tá tendo uma parada cardíaca. E, gente, no mais é isso. Eu não vou ficar estendendo aqui, porque se eu for contar tudo que eu aprendi, gente, eu vou ficar aqui até amanhã. Vai dar 1 hora de vídeo, porque eu aprendi muita coisa. Até se vocês quiserem aí que eu faça mais um vídeo aí explicando coisas que eu aprendi, técnicas de desengasgo, técnicas de quando a pessoa tá tendo um AVC, uma crise de ansiedade, né, gente? Eu posso trazer pra vocês aqui porque eu adorei. Então comentem bastante aqui que vocês querem que eu traga, que eu posso trazendo aí um diário aí, meio que um diário de treinamento de primeiro socorro, e essa é a parte 1. Então se vocês quiserem a parte 2, parte 3, parte 4, eu posso colocar aqui, tá? Então, bom, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já vão deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo com seus amigos. Beijo no coração de vocês e tchau, tchau!